E o tema que está sendo ministrado é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que está na direção da nossa convenção. E nós estamos vendo coisas grandes acontecerem. E nós estamos também esta noite trazendo um assunto sobre o Espírito Santo. Porque às vezes nós falamos do Espírito Santo, mas falamos num Espírito Santo mais popular. Só vê o Espírito Santo no batismo. Só vê o Espírito Santo no pular. Mas quem é o Espírito Santo? E às vezes até se ouve que não existe o Espírito Santo, que não existe Jesus, só é um Deus. Não estou dizendo que sejam três deuses, mas nós vamos ver quem é o Espírito Santo na Trindade. Quem é Ele na Trindade? E eu quero convidar para a sua atenção focar na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 8 e o versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas em nós, por Ele. Podeis assentar. Glória a Jesus. Meus amados, na Trindade, as três pessoas, elas são iguais em divindade. Iguais em divindade. E hoje nós vamos tratar de cada pessoa da Trindade. A subordinação que se estabelece é apenas quanto à função de cada pessoa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai é o Senhor e o cabeça supremo da Trindade. O Deus Pai é o Senhor e o cabeça supremo da Trindade. Para nós existe somente um Deus, o Deus Pai, conforme Paulo escreve a sua primeira carta, o Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. Há somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem existimos. O Filho, o Senhor Jesus, tem a função de cumprir a vontade de Deus Pai em toda a sua plenitude, tanto na criação como na redenção da raça humana. Porém, amados, o Senhor Jesus, quem Ele era, para que venhamos saber quem é o Espírito Santo na Trindade, nós também podemos dizer e questionar quem é Jesus na Trindade. Quem é Jesus na Trindade? Já sabemos que Deus Pai na Trindade, Ele é o Criador de todas as coisas,
com a Trindade. Quem pode ler Ezequiel capítulo 10? Se alguém colocar no telão, fica melhor para todos lerem. Versículo 4. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Tem como colocar no telão? O que está escrito? Quem encontrou? 10, 4. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim para entrar na casa. Encheu-se a casa de uma nuvem. 4. Encheu o resplendor da glória do Senhor. Veja bem, o Senhor Jesus, antes de ser gerado em Maria, antes dele nascer, a sua participação na Trindade, podemos ver que Jesus, ele era e continua sendo, mas quando eu falo era, é o sentido da sua posição na Trindade como Senhor. Quem pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 3? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então, o Filho tem a função de cumprir a vontade de Deus Pai. E qual foi a vontade de Deus Pai? Do seu Filho vir ao mundo, de ser gerado da carne, do Verbo se tornar carne e habitar no nosso meio. Mas ele, na Trindade, ele tinha um papel muito importante, que é o que o profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, apresenta Jesus, que até então ele não era chamado de Jesus, ele era o resplendor da glória de Deus. O escritor aos Hebreus confirma o texto do profeta Ezequiel. O escritor aos Hebreus, ele diz: o qual sendo o resplendor da sua glória. Glória de quem? A glória do Pai. Foi o que o Senhor disse para Marta, para Maria: se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta hoje por bênçãos que você alcança. Se você está doente e é curado, você recebe a cura. Então você viu a manifestação da glória de Deus. Qual era a glória que o Senhor estava dizendo para as irmãs de Lázaro? Era a ressurreição dele. Se elas crescem, elas viriam a glória de Deus manifestando ali e ele ressuscitando, porque ele era o resplendor da glória de Deus. Então Jesus passou a ser chamado depois que ele nasceu. Este nome Jesus passou a ser chamado depois que ele nasceu, ou que ele estava gerado. O versículo 7 do capítulo 10 do profeta Ezequiel é exatamente o momento em que o Senhor, em que o Verbo vai se tornar carne. Quando você ler ali o versículo 7 do capítulo 10 do profeta Ezequiel, a sequência do 4, o 5, 6, quem pode ler o versículo 7 do capítulo 10? Então estendeu o querubim a mão entre os querubins ao corpo
o que estava vestido de linho era exatamente o resplendor da glória de Deus, que viria ao mundo, se tornar carne, e imediatamente, quando você ler Mateus capítulo 1 e o versículo 21, o anjo fala a José, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O nome dele será Jesus. A partir do seu nascimento, quando ele nascer, ele será chamado de Jesus. Ele será chamado de Jesus. Tudo isto, amado, porque o nome Jesus também já estava na eternidade. A letra J, ela se cumpriu exatamente no batismo de Jesus. Quando Jesus responde para João Batista, porque João Batista, ou seja, Jesus lhe dá o motivo porque ele tinha que ser batizado, porque João não queria batizar Jesus, mas Jesus disse: é necessário que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça de Deus. Aí estava confirmando a primeira letra do nome Jesus. Depois, há 400 anos atrás do nascimento de Jesus, o profeta Isaías já profetizava dizendo que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. A eternidade formaria a segunda letra do nome Jesus, porque ele é eterno, ele veio da eternidade, estava no tempo, mas ele continuava sendo eterno, ele continuava sendo o Messias prometido, enviado de Deus. Depois vem a terceira letra, que está incluso no versículo 21 do capítulo 1 de Mateus, que o anjo disse: ele salvará. A letra S estava significando que ele salvaria, ele é o Salvador. Depois vem a outra letra do nome, que está no versículo 21 também, quando o anjo disse: e dará luz ao um filho. A letra U significa único, único, o único filho de Deus. A letra U estava terminando de formar o nome Jesus. E a letra S, a última letra, Pedro escreve na sua primeira carta, a sua primeira epístola, lá no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então a letra S, justiça, a letra E, eterno, a letra S, Salvador, a letra U, único, e a última letra, santo. O nome dele seria chamado Jesus, e é por isso que este nome tem poder. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, porque Jesus Cristo, ele tem a sua participação na Trindade. Ainda Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 19, eu vou ler, diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é a cabeça do corpo da igreja.
A igreja é o corpo. A igreja é o corpo. E Paulo compara a esposa, a mulher, o homem como cabeça e a mulher como corpo. Deus, Ele é o cabeça de todas as coisas. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. A igreja é o corpo, assim como a mulher é o corpo. Eu já ouvi pessoa dizendo que mulher é pescoço. Mulher não é pescoço, meu amado. Mulher não é pescoço. Mulher é costela e carne. Mulher é costela e carne. Isso é bíblico. Será que tem algum osso no pescoço? Ou é nervo? De repente alguém tem osso no pescoço. Mulher é o corpo, o homem é o cabeça. É o que a Bíblia diz. Não, mas porque o pescoço é que domina. Não, quem mexe é a cabeça. O corpo é o pescoço é o suporte. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Em Efésios 1:22, a palavra de Deus define muito bem essa soberania. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Dois outros textos sublinham esta verdade. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12, e Romanos capítulo 11, versículo 36. Jesus foi dado todo o poder sobre todos e todos pelo Pai. Todo o poder foi dado ao Senhor, amado. Então o diabo não tem poder sobre você. O diabo não tem poder sobre sua família, porque o poder, todo o poder foi dado ao Senhor. É Ele que controla, é Ele que permite. É Ele que permite. O inimigo não vai entrar a não ser que você convide na tua casa. Mas se você está dizendo: Senhor, acampa teu anjo guerreiro em volta da minha casa, mura minha casa com as tuas colunas de fogo. Amado, o inimigo só entra lá se Deus permitir. Se Deus não quiser que ele entre, ele não entra, porque não tem poder maior do que o poder do Senhor Jesus. O poder de Deus, ele é maior. Por isso ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Na terra quem manda é o Senhor. E se você está com o Senhor, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Glória a Jesus. Fica claro na afirmação de Jesus que o batismo seria realizado pelos discípulos e não era para ser feito em nome apenas do Pai ou do Filho. O que é que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19? Eu vou ler. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja bem essa declaração do Senhor. Esta é uma evidência clara que o Espírito Santo é conhecido pelo próprio Jesus por seu nome próprio. É como uma pessoa. Caso contrário, Jesus teria dito aos discípulos: batize em nome do Pai e no meu nome. Mas aí está a Trindade trabalhando junto. Tem que ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sabe, amado, é por isso que a bênção apostólica, tem crente que sai antes da bênção apostólica e não sabe o que está perdendo. Porque a bênção apostólica é onde você vai estender a tua mão no final do culto que você ofereceu a Deus.
e vai ser abençoado com aquilo que você deseja. Naquele momento é colocado na tua mão a bênção apostólica, a trindade divina que está te abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo dizem amém. Assim seja isto na minha vida. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho como selo da salvação. O que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Repita de novo. O Espírito Santo na Trindade. Quem é o Espírito Santo na Trindade? O Espírito Santo, ele representa o poder da Trindade. O Espírito Santo, ele veio para habitar na vida dos crentes. Veja bem, amados, que o Espírito Santo foi enviado pelo Filho como selo da salvação. Selo da salvação. E há algumas interpretações concernente ser selado com o Espírito Santo, porque alguns traduzem que o selo do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é um selo. O que é o selo do Espírito Santo? E aí que nós vamos descobrir a função do Espírito Santo na Trindade, pelo selo. Ou seja, o selo do Espírito Santo, ele assegura a nossa herança de vida eterna. O selo do Espírito Santo é uma prova de que Deus tem poder sobre o nosso corpo. O selo do Espírito Santo é a garantia de que o nosso corpo vai ressuscitar para que vivamos eternamente glorificando o Deus com o nosso corpo. O selo do Espírito Santo é a garantia, é a marca do Espírito Santo em nossa vida. É o que te identifica como cristão. Porque algumas pessoas hoje já não se tem fisicamente ou espiritualmente, não se enxerga mais o selo, porque essas pessoas deixaram de se identificar com o selo do Espírito Santo como cristão e pegaram outro selo, uma outra marca, que é a marca da moda, é a marca de tudo pode, é a marca de não tem nada a ver, é a marca de que eu uso isso porque eu gosto. Alguns dizem não é por vaidade, mas eu uso porque eu gosto, não estou pecando. Poucas pessoas se identificam, porque o selo do Espírito Santo é a identificação que aquele crente está indo para morar no céu. Uma carta registrada, quando ela está selada, se sabe que ela tem um destino, que ela vai para o destino, porque foi selada, está com um selo de garantia de que ela vai chegar no seu destino. O crente que tem o selo do Espírito Santo, ele tem a garantia de morar no céu. A pessoa olha para a pessoa e diz: ali vai um crente, este é crente, este é crente. O vizinho diz: este é crente. Os amigos dizem: este é crente. Os amigos referenciam este crente. Agora tem crente, amado, que quer ir para o céu,
sem selo, sem o selo do Espírito Santo. Quer chegar no destino certo? Deixa o Espírito Santo te selar. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós começamos a entender o que Ele é na Trindade. Porque eu estou selado, eu estou me identificando como cristão. E aí nós vemos alguns símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo na Trindade, ele é água purificadora. Ezequiel capítulo 16, versículo 9. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 22. O Espírito Santo na Trindade, ele é a água da graça. Isaías capítulo 55, versículo 1. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito Santo na Trindade, ele é a água viva. João capítulo 4, versículo 10, versículo 13, versículo 14. O Espírito Santo na Trindade, ele é a água da fonte perena, a água duradoura, a água eterna. Isaías capítulo 58, versículo 11. O Espírito Santo na Trindade, ele é a água refrescante. Isaías capítulo 41, versículo 17, capítulo 44, versículo 3 e 4. O Espírito Santo na Trindade, ele é o sopro e vento. João capítulo 20, versículo 22. Ezequiel capítulo 37, versículo 5, versículo 9 ao versículo 10. O Espírito Santo na Trindade, ele é chuva e orvalho. Salmo 72, verso 6. O Espírito Santo na Trindade, ele é a chuva de justiça. Oséias capítulo 10, versículo 12. O Espírito Santo na Trindade, ele é o fogo iluminador. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Salmo de número 78, versículo 14. O Espírito Santo na Trindade, ele é o fogo refinador. Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3. O Espírito Santo na Trindade, ele é fogo purificador. Zacarias capítulo 13, versículo 9. O Espírito Santo na Trindade, ele é a língua como que de fogo. Atos capítulo 2, versículo 3. O Espírito Santo na Trindade, ele é unção. 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo na Trindade, ele é óleo. Êxodo capítulo 29, versículo 7. E Ezequiel capítulo 16, versículo 9. O Espírito Santo na Trindade, ele é penhor. 2 Coríntios 1, 22. E também Efésios 1, 14. O Espírito Santo na Trindade, ele é a pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16. E João capítulo 1, versículo 32. O Espírito Santo na Trindade, ele é rio. Salmo de número 1, versículo 3. E o Salmo de número 46, versículo 4. Quem pode ler o Salmo de número 46, versículo 4? Quem pode ler, por gentileza? O Espírito Santo é rio. 4. Só o Espírito Santo alegra, consola. O Espírito Santo é rio, é Ele que te alegra. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Que santuário é este? Que santuário é este? O santuário hoje representa o teu corpo, representa o teu corpo, representa o teu corpo. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ou capítulo 3, versículo 16. O que está escrito lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Você é um edifício, é o santuário do Espírito Santo.
O Espírito Santo na Trindade é Ele que nos torna o seu santuário. Portanto, meus amados, é como o salmista diz no Salmo de número 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O Espírito Santo na Trindade é Ele que nos faz nos tornar novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, temos sim o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Está evidente que Jesus está na terra quando lemos Mateus 3,16, quando se cumpriu a primeira letra do nome dele, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o versículo 17: e eis que uma voz do céu dizia: o encontro da Trindade, do Filho, do Espírito Santo vindo, e do Deus Todo-Poderoso. A primeira vez que Deus falou com seu Filho na terra, a primeira vez que Deus falou com seu Filho, Deus falou 3 vezes somente com seu Filho publicamente. A primeira vez foi aqui que ele falou a primeira vez. Versículo 17 do capítulo 3, que veio uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado. Sabe em que linguagem Deus falou com seu filho? Deus falou na linguagem de querubins ungidos, porque ele tinha vindo de entre os querubins. E quando Deus fala com seu filho, Deus fala numa linguagem de querubins ungidos. Por isso que é importante o crente ser batizado no Espírito Santo, porque quando o crente é batizado no Espírito Santo e fala línguas estranhas, o demônio não entende o que você está conversando com Deus. O inimigo estava ali por perto, não entendeu o que Deus estava dizendo. Capítulo 4 de Mateus, o diabo se apresenta diante de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Deus já tinha falado para ele: tu és o meu filho. Deus já confirmou para ti a tua vitória, minha irmã. Não deixa a dúvida dominar a tua vida, não deixa a tristeza dominar a tua vida. O Senhor já confirmou que vai te curar, que vai te abençoar, que vai salvar a tua família. Então espera no Senhor, não dá ouvido a ninguém. Quando Satanás disse: tu és, o capítulo 3, Deus disse: tu és. Por isso eu digo, amado, o diabo sempre está atrasado na vida do crente. Quando o crente ora, o diabo chega, o crente está pronto para vencer. O diabo, ele corre do crente que está preparado, que está orando, que está consagrando, que está vivendo uma vida em comunhão com ele. A segunda vez que Deus fala com o seu filho foi no Monte da Transfiguração, quando Deus ali fala com eles e aparece Elias e Moisés. E por causa de Elias e Moisés, Deus fala em uma linguagem hebraica com o seu filho: a ele escutai.
A terceira vez que Deus fala com o seu filho foi quando 10 homens, os gregos, estavam querendo conhecer Jesus. Queriam conhecer Jesus. Esses gregos, esses homens, eles eram prosélitos. O que é uma pessoa que era prosélito? A pessoa era a pessoa que não era nem judeu e nem gentil, era um estrangeiro. Então esta pessoa chegava diante do sacerdote e dizia para o sacerdote: eu quero adorar o teu Deus. O sacerdote chamava esta pessoa, colocava esta pessoa ali, levava para o lugar de onde ele ia verificar aquela pessoa ficava despido, e o sacerdote olhava para aquela pessoa, olhava a parte superior e a parte inferior. Se tivesse alguma mancha na parte, alguma cicatriz na parte inferior, e na parte superior não tivesse nenhuma mancha, nenhuma cicatriz, então o sacerdote tirava o sangue do braço, um pouco de sangue do braço daquela pessoa, e colocava sobre o altar. E se aquele sangue fosse consumido, então Deus estava provando aquela pessoa para adorá-lo. Da mesma forma, a parte inferior. Mas se aquela pessoa, diante do sacerdote, ela tivesse uma mancha na parte superior e na parte inferior, aquela pessoa ainda tinha uma chance. Representa a graça. Aquela pessoa vinha e o sacerdote diz: tu tens uma cicatriz na parte superior e na parte inferior. Todo o sacrifício tem que ser perfeito. Então o sacerdote pegava uma pomba, colocava aquela pomba, sacrificava aquela pomba. Se Deus consumisse aquele sacrifício, porque a pombinha era o sacrifício para pessoas sem recursos. Pessoas sem recursos. Quando Maria e José foram levar o menino, levaram uma oferta e levaram pombos, porque eles não tinham recursos. Então o sacerdote pegava aquela pombinha e colocava ali para sacrificar, porque pelo sacerdote, pela lei, ele já estava condenado, porque ele não poderia adorar a Deus, não poderia sacrificar, porque havia mancha na parte superior e na parte inferior. Mas quando Deus consumia o sacrifício daquela rolinha, então Deus estava aprovando. E aqueles homens que queriam ver Jesus eram pessoas assim. E quando se aproximaram diante de Jesus, Deus falou ali novamente pela terceira vez em uma linguagem grega, por causa dos gregos que ali estavam. O que significa Deus falar em 3 idiomas? É que Deus te entende. Por mais que o seu vocabulário não seja um vocabulário perfeito, que seja cheio de erros gramaticalmente, mas você fala com Deus e Deus te entende. Deus te entende, Deus te compreende. Por mais pessoas que não te compreendam, não te entendam, mas Deus te entende, meu irmão. Deus te entende, minha irmã. Esta é a função do Espírito Santo na Trindade, é te capacitar para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo na Trindade é exatamente uma verdade incontestável, e é de eternidade a eternidade. Ele é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Portanto, amados, que nesta noite você possa refletir sobre o Espírito Santo na Trindade. Nós daremos sequência em outros assuntos sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma disciplina no curso teológico, ele é estudado, e existem muitas coisas que você precisa saber sobre o Espírito Santo. Curve a sua cabeça para nós agradecermos este momento. Senhor Deus e Pai, nesta hora bendita eu te dou graça, te
Te dou graça, meu Deus, pela tua presença em nossa vida, desde o início deste culto, pelo mover do teu Espírito Santo. Espírito Santo, alegra cada um cada vez mais. Pessoas que aqui estão preocupadas, pessoas que estão pensativas, pessoas que estão, Senhor Deus, sem saber o que fazer, mas o teu Espírito Santo que habita neste santuário, da tua serva, do teu servo, ele há de resolver essa situação, ele há de resolver este problema, ele há de fazer coisas extraordinárias, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre esta pessoa nesta hora, em teu nome, em teu nome, em teu nome, Jesus Cristo. Nós declaramos a tua bênção que necessita esta pessoa. Amém, Jesus. Amém.